Imagine uma estrada que começou a ser construída décadas atrás e foi se expandindo pelo mundo afora, ultrapassando fronteiras, quebrando barreiras culturais e linguísticas, conectando quem era distante. Não importa a nacionalidade, japoneses e suecos, sul-africanos e nicaragüenses, búlgaros e senegaleses. Eles já botaram pé nessa estrada, moldando o mundo à imagem e semelhança de um computador. Ela passa por lugares, pessoas, mercados, sonhos, desejos e acabou atravessando o Brasil. Nos dias atuais, assim como quase todos os países do mundo e bilhões de pessoas ao redor da Terra, nós fazemos parte desta gigantesca infovia chamada internet. No Repórter Senado de hoje, o jornalista Daniel Benzaken explora o fenômeno da vida regulada pelos códigos virtuais, as profissões do século digital, os jovens quebrando as regras da língua e inventando um novo dialeto na rede mundial da informação, o esforço dos mais velhos para acompanhar o turbilhão da internet. Começa agora o Repórter Senado. O infinito na ponta dos dedos. Um pequeno movimento é o suficiente para aproximar os mais de 1 bilhão de internautas espalhados por todo o mundo. A vida digital é assim. O ritmo da máquina é como se todos estivessem no mesmo espaço. E estão mesmo, só que em outra dimensão que não é física, é virtual. E ao contrário do mundo real na rede mundial de computadores, as possibilidades são ilimitadas. Uso para fazer compras, pesquisas e também para bate-papo com os amigos que são mais distantes. Hoje em dia a gente sabe que é um meio que está sempre ajudando a gente, né? Acho que dificilmente eu viveria sem a internet. Para trabalhar, para estudar, para fazer compras, para tudo. Usa para tudo. Pagar conta. Eu não sei mais viver sem isso, não. Uma grande invenção é capaz de mudar a trajetória da humanidade. A máquina de escrever é um bom exemplo. Criada no século XIX, ela contribuiu, veja só, para a emancipação feminina. Isso porque os homens resistiram à novidade, abrindo espaço para o trabalho das mulheres. Mas os tempos mudam. A máquina de escrever, que agora é peça de museu, cedeu lugar a novas invenções. O surgimento do computador mudou muito mais do que a forma de escrever. Inaugurou uma nova era e permitiu a criação da internet. Para muitos, a maior invenção moderna. Inicialmente usada para fins militares, ela ganhou empresas, universidades e lares do mundo todo. Hoje não há fronteiras ou limites para quem está na rede mundial de computadores. Nela, as pessoas se comunicam, trabalham, compartilham conhecimento e se divertem. É um ambiente virtual que criou a maior das revoluções, a possibilidade de recriar todos os dias o mundo em que vivemos. A maior inovação da internet é que ela foi pensada para ser uma rede aberta, em todos os sentidos. A princípio, qualquer usuário pode se conectar. Basta um computador com os requisitos mínimos e contratar um provedor que ofereça o serviço. Uma vez nela, é possível fazer quase tudo, desde criar um site até fazer parte de uma comunidade virtual, por exemplo. Ou ainda, baixar e disponibilizar arquivos e programas, trocar e-mails, contatos, experiências, trabalhar, estudar, pagar contas, fazer a declaração do imposto de renda ou apenas passar o tempo. Na linguagem da rede, simplesmente navegar. Para acessar jornais, baixar músicas, sites de relacionamento. Você acha ela muito útil? Bastante útil. É essencial hoje em dia. Somos o país com mais horas de navegação na rede mundial. E olha que ainda falta incluir muita gente nessa revolução tecnológica. De acordo com os números do IBGE, o Brasil tem quase 184 milhões de habitantes. Uma pesquisa divulgada em março deste ano pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que o número de internautas já chegou à casa dos 54 milhões de usuários. Mas isso é bem menos que a metade da população brasileira, que nunca usou um computador. Anderson é fascinado por computadores há 30 anos. Ele acompanhou a evolução das máquinas, fez cursos e se especializou em tecnologia da informação. A paixão virou fonte de renda. Hoje ele presta serviços de suporte técnico a clientes de 4 estados do país. Do outro lado da linha, o usuário pede ajuda. Fazer o seguinte, você ativa a opção de acesso remoto aí, e eu vou acessar teu micro. E o socorro vem em tempo real, na velocidade da internet. Antigamente você tinha um computador aí, praticamente um armário de 2 portas que nós temos hoje em casa, que era com a memória de 64K,
Hoje você pega um chipzinho de memória pequenininho, que tem aí 4 GB, 8 GB. Então, a mudança foi violenta e não temos aí praticamente um limite onde isso vai parar. Dona Marli, de 61 anos, é a mais velha da turma, mas foi um interesse de criança que ajudou a aposentada a dominar a fera da tecnologia. Meus imóveis são administrados todos através do computador. Eu tenho imóvel em Goiânia, eu acesso o site para saber como é que está, converso com o pessoal, né? E eles transmitem para mim o que está acontecendo. Quando está desocupado, eu acesso o site e vejo se está em bom estado, o imóvel. Então eu fico mais tranquila. Quando chegamos aqui, não sabia nem ligar o computador, né? Aonde que ligava aqui, a gente já sabe ligar, né? Já sabemos ligar aqui para digitar a senha, tudo. E quando vai entrar na internet, né? Então a gente já aprendeu isso, né? Você tem uma facilidade de procurar qualquer coisa, qualquer informação, não precisa nem sair de casa. É uma coisa maravilhosa, estou maravilhada com a informática. Eles verificam os filhos, os netos falando certos assuntos relacionados à informática e agora eles já conseguem até debater esses assuntos com eles. Professor nessa escola de ensino fundamental, só mesmo para as disciplinas tradicionais, ensinadas no quadro negro. Na internet, eles se viram sozinhos, basta a presença do monitor. Você acha tudo, é como se fosse uma biblioteca dentro de um computador. Sempre tem professor que passa deveres, né? Só que muitas vezes não tem no livro. Ou então a gente não usa livro, alguma coisa assim. Aí a gente vai na internet e procura. Pesquisas, jogos, infinidade de coisas que pode fazer na internet hoje em dia. Eu vejo vídeos, né? Que vejo entretenimentos, que vai acontecer nas novelas, eu vejo isso. Eu tenho amizades que foram feitas pela internet, que depois eu fui conhecer a pessoa e não consegui mais largar. As redes sociais online são mesmo o fenômeno da internet. São sites que conectam pessoas com os mesmos interesses ou afinidades. O Orkut e o Facebook são bons exemplos, mas a mais nova moda é o Twitter. E a TV Senado já está lá, com a página de divulgação da emissora. Basta um clique para assistir ao vivo transmissões diretas do Legislativo Federal. Os números comprovam a força das redes sociais. Elas conectam 29 milhões de pessoas por mês no Brasil, o que representa 8 em cada 10 pessoas que acessam a internet no país. Felipe e Rosana sabem muito bem que a virtualidade da rede não pode ser um fim em si mesma. O casal se conheceu pela internet em 2002 e depois de horas ao telefone, marcaram o primeiro encontro. Veio o namoro e em apenas 8 meses, o casamento. Foi paixão a primeira mensagem. Quando você está realmente determinado a encontrar uma pessoa e você age com convicção do que você realmente quer e com maturidade também, você coloca as características que você quer e tem que ter realmente muito cuidado. Quem se utiliza da internet para construir um relacionamento precisa ter a maturidade suficiente, precisa ter a segurança necessária para que leve a bom termo isso. Eu não teria encontrado o Felipe sem internet. No próximo bloco, o ensino e o trabalho na era da internet, as ferramentas que transformam o aprendizado e a vida profissional no século digital. O Repórter Senado volta daqui a pouco.